Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida da profetisa Márcia. Te pedimos, Pai, que o Senhor traga revelação ao espírito dela, que o Senhor possa fluir através dela, como o Senhor tem fluído todas as vezes que ela tem usado essa plataforma. Pai, no nome de Jesus, que ela seja, Deus, um instrumento seu, que nosso coração esteja pronto para receber e o nosso espírito pronto a viver aquilo que a tua palavra, Pai, há de ser ministrada em nós. Em nome de Jesus, abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Espero que você permaneça feliz, contente, sorridente. Aleluia. Posso contar com o seu sorriso? Amém. Amém. Eu pedi um auxílio ali, porque o púlpito ele foi feito para medida. Sabe, o púlpito foi feito na medida, então fica um pouquinho complicado. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, que abriu o culto, ele fez um comentário. Eu não sei se você já se deu conta, nós estamos no dia 3, se eu não errei o cálculo, 3 de dezembro de 2015. Eu não sei se você tem o hábito de fazer uma retrospectiva da sua vida, de você analisar a sua vida, comparar como você estava lá no final do ano de 2014, tudo o que você viveu nesse ano, tudo o que você passou neste ano, as coisas que você aprendeu, aquilo que você gastou o seu tempo, se embaraçou ou tirou de lição, mas que nesses próximos dias aqui ainda que a gente tem, um pouquinho mais de 25 dias, que você tire esses dias para fazer essa retrospectiva. Mas eu quero te pedir não apenas que você pense, mas que você escreva. Porque quando a gente simplesmente pensa, aquilo passa. Mas quando a gente escreve, a gente registra isso para a gente. Então, poxa vida, o que foi que aconteceu comigo lá em janeiro? Quais foram as coisas na minha vida que me entristeceram, que me aborreceram? Como foram as minhas reações diante de cada uma dessas situações que eu vivi? O que foi que eu consegui aprender com cada uma delas? E profetiza, a senhora já está falando demais. Eu não quero me lembrar, eu quero logo que o ano acabe, porque foi uma tribulação. Mas se nós simplesmente não refletirmos sobre a nossa vida, e nós não colocarmos os pingos nos is para nós nunca vamos conseguir tirar uma lição e ver onde a gente pode melhorar, aonde que a gente precisa dar um pouco mais de manutenção, ou a próxima vez em que nós passarmos pela mesma situação, a gente fala assim, não vou mais gastar um segundo com essa situação, porque é desgastante e não vale a pena. Então nós precisamos sim fazer essa avaliação. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim, acorda tu que dormes. Chacoalha ele, fala assim, acorda tu que dormes. Precisamos fazer essa avaliação. Eu não sei se você já leu, de que assim, se você não está contente com a sua colheita, a gente tem que mudar o quê? A semeadura. Todos nós semeamos, mas se nós não nos atentarmos para aquilo que nós semeamos, o que acontece? A nossa colheita vai continuar sendo a mesma. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, nós vamos ler alguns, tá? Está em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Eu fui hoje mais prática, botei minha Bíblia tudo no papel aqui hoje. Amém? Pode pôr 23. Mateus 18, 23. Aleluia. Profetiza, já estou pensando aqui no meu mês. No meu meio do ano, foi meio tribuloso. Profetiza, misericórdia, hein? Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Talvez você ler esse texto, a gente ao ler este texto, você já pensou aí na sua cabeça, a profetisa vai falar sobre perdão. Amém? Mas não é sobre perdão. Vamos ler de novo o versículo 23? O que está dizendo? Tudo isso é por causa desse versículo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Profetisa, vai vir falar de novo de julgamento final? Calma, a gente vai lá. Não, não é julgamento final. Esse servo não tinha morrido. Esse servo ainda estava vivo. Tanto é que ele foi preso. Ele era para ter perdoado a dívida do companheiro dele, ele não perdoou. Agora, quando todas as vezes que nós lemos na Bíblia, o reino dos céus é semelhante. Então, quando Jesus usa dessas parábolas, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é a nossa vida. Então, nós vamos prestar contas, não somente no juízo final. Você tem noção disso? Nós estamos aqui agora, e o Senhor vem e fala assim: você está pronto para prestar contas comigo hoje? Você está pronto para prestar contas para o Senhor? Você vai continuar vivendo, mas você está pronto para continuar, para prestar contas para o Senhor agora? Você, assim como eu, muitas vezes já viu pessoas cristãs, enfermas, com problemas emocionais, psicológicos, com problemas financeiros. Você fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa nem parece crente. Quando a gente não faz as contas, nós somos cobrados. Quando nós fazemos as contas, a Bíblia fala que quando nós nos julgamos, nós não somos julgados pelo Senhor. Amém? Você está conseguindo acompanhar? Aleluia. Eu quero ler com vocês 1 Pedro 4,17. Que o julgamento, ele começa pelo ímpio, amém? O julgamento começa por onde? O julgamento começa por nós. Então o julgamento, ele não começa quando nós morrermos. O julgamento começa agora. Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo esse julgamento. Até, eu não sei te dizer, de quando em quanto tempo o Senhor vem, o rei vem para acertar as contas com os seus servos. Mas ele vem. 1 Pedro 4,17, achou? Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então eu te faço a mesma pergunta: você está pronto para que o rei chegue diante de você e fale assim: viu, vamos acertar nossas contas? Como é que nós vamos estar com as nossas contas? Mas e agora, profetisa, eu não estou entendendo. Desde o início do ano, eu só vou falar deste ano. Não vou falar dos outros 10 anos de crente que vocês têm. E eu 20. Aleluia. Vou falar só desse ano. Tá bom? Porque nesse ano de 2015, o propósito da igreja, Ventos de Avivamento, é o quê? Maturidade. Você pode dizer maturidade. E nós somos ministrados desde o início do ano com diversas palavras, diversas direções que o Senhor nos deu.
Agora, como que nós nos portamos diante de cada uma dessas situações? Nós recebemos ministrações de palavras para endireitar as nossas veredas e os nossos caminhos. Nós recebemos palavras de confiar no Senhor, recebemos palavras de negar-nos a nós mesmos, recebemos palavras de santificação, de perdão, de compaixão, de amor ao próximo. Recebemos quantas palavras de perseverança, quantas palavras de intimidade, de buscá-lo em oração e meditar na sua palavra diariamente. Quantas de usarmos os talentos que nos foram entregues. Quantas de não julgarmos. Quantas de honrarmos ao Senhor com as nossas fazendas. Quantas de lançarmos fora toda rejeição e nos portarmos como filhos amados. Quantas de cuidar do órfão, do necessitado e da viúva. Quantas sobre família e relacionamento. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? O Senhor vem, o reino dos céus é semelhante, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Nós recebemos, isso eu citei alguns temas, que nós recebemos de palavra de Deus, de revelação para a nossa vida em cada área em cada uma dessas áreas. Mas nós estamos prontos para prestar estas contas agora? Nós nos recordamos de todas as instruções que nos foram dadas e nós aplicamos elas na nossa vida a ponto de podermos nos assentar com o Senhor e prestarmos as nossas contas e sermos liberados. É sério. Por que os crentes sofrem? Por que o cristão sofre? A pessoa vive dentro da igreja, a pessoa vive jejuando, a pessoa vive em oração, a pessoa vive com a palavra, mas a vida dela não muda. Por quê? Porque não se aplica o princípio da palavra, não se medita na palavra. Quando nós recebemos a instrução do Senhor, o que nós precisamos fazer? Espera lá, Espírito Santo, me ajude a aplicar a revelação da tua palavra na minha vida. Mostra a área da minha vida, a forma como eu posso aplicar essa revelação. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos continuar como meninos inconstantes. Nós vamos viver passando pela mesma situação e reagindo sempre da mesma forma. E com isso nós vamos o quê? Nós vamos continuar bebendo o mesmo leite, sendo os mesmos filhos inconstantes, ou seja, imaturos. Nós vamos ter passado todo um ano de 2015, onde nós estamos acabando o ano, onde o Senhor está dizendo no dia 3 de dezembro, dizendo assim, você está pronto para prestar as contas? Porque se você ainda não tiver amadurecido, se você não tiver chegado à estatura de varão perfeito, não tem como você manifestar o reino e conquistar a terra. Você ainda vai viver mais um ano de 2006, como você viveu de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, porque você ainda não aplicou a verdade na sua vida. Existe um outro texto, Provérbios 3. Se eu te dou um conselho, esse conselho é, a hora que você chegar na sua casa hoje, transcreve o Provérbios 3, o capítulo inteiro. Por quê? Porque ele é um capítulo que fala sobre sabedoria, sobre como se deve andar, aquilo que a gente deve praticar. Ele está todo aí no Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 1, começa dizendo assim. Amém? Achou? Aleluia? Estou achando, profetiza. Então vamos indo. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Aonde que é para escrever? Um pequeno parênteses. Quando nós estamos sendo ministrados pela palavra, quantos de vocês se preocupam em anotar aquilo que o Pai fala diretamente para a vida de vocês? Quando a gente não anota, daqui a pouco a gente não lembra mais. Quando a gente anota, a gente escreve, a gente sela aquilo, a gente ata ela no nosso coração. Deus falou comigo. No momento em que nós passarmos pela mesma situação,
vai ser muito mais fácil lembrar, porque nós paramos e escrevemos aquilo que Deus já declarou a nosso respeito. Muitas vezes, nós, ao sair de casa, está no caminho para a igreja, fala assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Usa, Senhor, o apóstolo lá, um filho seu, a jumenta, qualquer um, mas traz a tua revelação para a minha vida nesta noite. E aí o Senhor fala: Deus falou comigo. Quantas palavras tremendas você já ouviu nesse ano? Poxa, que palavra! Poxa, que palavra! Foi de Deus na minha vida. E daqui a pouco a situação está a mesma. Mas e aí a palavra que tinha sido ministrada? Ela se perdeu com o vento. Por quê? Porque a gente se tornou ouvinte esquecido. E ouvinte esquecido é como nuvem sem água, é levado de um lugar para outro. E se nós aprendemos agora, que vamos acertar as nossas contas com o Senhor, nós não podemos mais ser negligentes com a palavra que está sendo semeada, lançada na nossa vida. Nós precisamos sim, pera lá, o Senhor declarou isso nessa noite para mim. Eu li uma palavra, eu estava em casa, vocês, tá? Um exemplo, estamos lendo a Bíblia em casa, de repente aquela palavra, ela salta os nossos olhos, ela queima, e a gente chega a chorar, Deus falou comigo, grifa ela, marca ela, tenha ela lá, deixa eu refletir nela a semana inteira. Para quê? O Espírito Santo vai continuar ministrando ela na nossa vida. O problema é que a gente muitas vezes, no nosso ativismo, nós nos ocupamos com tantas coisas que não vale a pena, que roubam o nosso tempo, que nós não temos tempo para sentar e meditar e ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Lembra que eu comecei dizendo, nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos fazer um check-up do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito e colocar na balança o que é que realmente vale a pena. O quanto do nosso tempo está sendo investido em coisas passageiras, em coisa que o fogo vai consumir, e aquilo que é eterno, aquilo que é deixado para uma herança, nós estamos sempre ocupados. Nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para cantar um louvor novo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disposição para investir num livro. Eu estou com um problema, por exemplo, no casamento, mas tem tanta coisa que eu posso buscar. Nós estamos vivendo num tempo, num mundo, que nós temos acesso na internet, com diversas pessoas ministrando acerca de casais, acerca de mulheres, acerca de homens, acerca de jovens, acerca de criança, acerca de trabalho, acerca de tudo. Mas nós ainda abrimos a nossa boca em murmuração, em vez de buscarmos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos continuar aqui. Não te escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É verdade que nós todos temos o nosso evangelho. Todos nós temos os nossos princípios. Nós temos a Bíblia, mas muitas vezes nós temos um princípio paralelo. E a Bíblia fala aqui, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não te estribes no seu próprio entendimento. Muitas vezes o meu entendimento, a minha sabedoria está contra a palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim, ninguém me entende. Todo mundo é igual. O problema é que muitas vezes o todo mundo não presta, o todo mundo não serve, é apenas o mundo que está em volta do umbigo da pessoa. Porque é uma visão limitada, é uma visão que não permite enxergar qual é o propósito de Deus para tudo aquilo. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, em vez de nós questionarmos, de nós esbravejarmos, de nós berrarmos, nós vamos parar, pera lá, o que é que eu tenho que aprender com isso que eu ainda não aprendi? É sério? Tá certo aí? Tá bom para prestar conta? Aleluia, profetiza, vamos indo. Então, quantas dessas palavras, quantas dessas ministrações nós já recebemos? Quantas delas realmente nós nos dedicamos a refletir e avaliar a maneira como nós devemos aplicá-las na nossa vida? Eu quero que você vá pensando na sua vida. Quais são as áreas na sua vida que elas ainda estão fora do cabo, que elas ainda não estão endireitadas, ainda não são veredas direitas? Às vezes é sentimento, às vezes é uma amizade.
Existem muitas amizades que limitam a nossa visão. Muitas vezes a gente também quer ajudar uma pessoa que é um verdadeiro Jonas na vida e que só nos leva a afundar mais. E a gente tem que catar o Jonas e falar assim: afoga você sozinho, porque se você não quer obedecer, não vai me levar junto. E nós temos que deixar Deus fazer a obra na vida da pessoa e falar assim: olha, cansei de te carregar. Por isso que se nós não pararmos e não fazermos a nossa avaliação, nós vamos continuar carregando o Ló, que limita a visão. Nós vamos continuar carregando o Jonas, que faz com que a gente se afunde. E assim nós vamos indo a nossa vida. E aí depois a gente vai abrir a nossa boca e vai dizer assim: ah, mas Deus não muda? Porque eu oro, eu busco. Não basta simplesmente nós orarmos, nós temos que vigiarmos também. A Bíblia diz assim: vigiai e orar. E o que é vigiar? É analisar as nossas atitudes. Estou aplicando ela aqui nesse momento. É analisar as nossas atitudes. Esses dias atrás nós tivemos uma conversa com ele, o Vitinho, e falamos assim para ele assim: viu, aonde é que você quer estar daqui a 10 anos? Ah, eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá. E o que é que você precisa fazer para chegar neste lugar? Ser essa pessoa daqui a 10 anos. Porque se você não colocar metas na sua vida, você vai chegar daqui 20 anos sendo a mesma pessoa de 20 anos atrás. Então, sem retrospectiva, sem pararmos e analisarmos e sondarmos as nossas vidas, sem nos julgarmos a nós mesmos, nós continuaremos fazendo a mesma semeadura e tendo a mesma colheita. Continuaremos sendo imaturos, negligenciando a palavra de Deus na nossa vida, tendo sempre as mesmas reações. E o Senhor nunca vai poder contar conosco. Porque o Senhor pode contar com aqueles, o Senhor conta com as crianças para semear. Quem tem plantação, tá? Quem tem plantação, quem é fazendeiro, usa todo o trabalho de criança, todo o trabalho infantil para fazer. Já pensou as crianças semeando a semente na lavoura? Como é que ia ser? Como é que nós podemos ser, se nós não queremos amadurecer? Como é que nós poderemos manifestar o reino e conquistarmos a terra? Entenda por conquistar a terra, é conquistar a sua família, é conquistar uma posição de autoridade no mundo espiritual. Posição de autoridade a gente tem no nosso relacionamento com Deus. Vou te dizer uma coisa: se você vem na igreja, mas quando você chega em casa, você não se sente constrangido por um programa de televisão onde as brincadeiras são imorais, você ainda está longe do propósito de Deus. Eu ainda não sei qual é a parte do sede santos como o Senhor é santo, que o povo que está dentro da igreja não entendeu. Existem determinados programas, eu não estou dizendo pânico, que isso para mim é aberração. Estou dizendo alguns outros tipos de programas, muitas vezes até quando a gente chega de quinta-feira em casa, a praça é nossa. Fala assim: Jesus, misericórdia. O que é isso? Desliga, Vanderbi, aleluia. Não dá para assistir. São brincadeiras imorais, são piadas imorais. A gente vem e recebe a palavra de Deus, que é em nós enxertada, que ilumina o nosso caminho. E a gente chega em casa, liga a televisão e se contamina com todo aquele lixo espiritual. E a gente continua sendo o mesmo menino inconstante. E a gente continua respondendo ao céu em cada luta que a gente vive, que é para nos aperfeiçoar da mesma maneira. Porque a gente continua praticando as mesmas coisas. Nós não mudamos. Nós só viemos para a igreja, continuamos pedindo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala com o fulano que ficou lá em casa. Porque essa palavra não é para mim, tá? Mas a gente não pratica. E se nós não nos julgarmos, você pode falar assim para a pessoa que está do seu lado, você fala assim: viu, se a gente não se julgar, nós seremos julgados pelo Senhor. Vamos ver onde é que está isso aí? Vou mostrar para você onde está isso aí. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 31. Isso está lá quando Jesus está... Jesus não. Quando Paulo está dizendo sobre a Santa Ceia. Achou? 1 Coríntios 12, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos
repreendidos pelo Senhor, para não sermos, 1 Coríntios 12, 31. Ele é novo ali, tá, gente? Não é? 11, perdão, desculpa, erro de digitação. Se não, pega a minha Bíblia que eu acho ela. Mas o texto é esse: porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe por que ainda muitas pessoas sofrem? Como elas adoecem? Porque elas não se julgaram. Porque elas não chegaram diante de Deus e falaram: Senhor, eu tenho uma mágoa muito grande por essa situação que me passaram, que me fizeram sofrer. E aí é desenvolvido nela um câncer. Ela é julgada pelo Senhor. E é julgado neste tempo. Lembra que o reino dos céus é semelhante ao rei, que vem para fazer contas com o seu povo. Existem muitas pessoas que elas vão financeiramente progredindo, vivendo a sua maneira, até que chega uma hora que ela quebra. Por quê? Porque ela não julgou a si própria. Nós, financeiramente dizendo, nós devemos honrar a Deus, financeiramente dizendo, espiritualmente. Nós devemos honrar ao Senhor com as nossas fazendas, com tudo aquilo que nos pertence. Mas, diante do mundo, nós temos que pagar os nossos impostos, nós temos que ser zelosos, temos que cumprir os nossos compromissos. Aí nós ficamos sabendo esses dias atrás, que na nossa cidade, que uma padaria quebrou, porque ela simplesmente fez uma coisa lá que não era muito legal. Aí quebrou, claro que quebrou. Vai quebrar mesmo. Quebrou o princípio. Quando se quebra o princípio, se é quebrado por ele. Quando nós ainda permanecermos, andarmos na nossa vida, sem nos analisarmos, não é simplesmente se eu já perdoei a pessoa ou não, mas é toda a minha vida. Como tem andado a vida dos meus filhos? Como tem andado o meu relacionamento com os amigos? Como tem andado o meu relacionamento com os meus pais? Com o meu casamento? Com o meu trabalho? Como está a minha vida espiritual? Desde o dia que eu desci as águas até hoje. Como eu estou caminhando? Eu estou progredindo? Ou eu simplesmente parei, me sentei e fiquei a contemplar as outras pessoas? Quando nós somos julgados, quando nós nos julgamos, nós não somos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos. Sabe quando a gente enfrenta uns desertos pela vida? Sabe quando acontecem uns chacoalhões na nossa vida? Sabe o que aconteceu? O Senhor veio pedir as contas. E aí a gente ainda não respondeu ao céu de maneira correta. Ainda que a gente já tenha recebido a instrução, porque Deus é fiel. Ele nunca vai cobrar da gente aquilo que a gente não sabe responder. Quando a gente vem e passa pelo deserto, e a gente passa uma, e a gente volta, e a gente passa duas. Oh, alegria, não passa o deserto uma vez, vamos viver duas. Bom, não é? No deserto a gente soa, a gente rala, fala assim, é um sol escaldante, de noite é um frio terrível. Mas durante o dia a gente soa para quê? Para sair tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é carnal. Para que a hora que a gente encher, lembra do que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, no deserto, lembra disso, o humano tem que sair para que a palavra de Deus seja enxertada na minha vida. Mas aí, a gente passa pelo deserto, soa que nem não sei o quê, só que ao invés de ir se encher da palavra de Deus, continua com a mesma mente, sem renová-la pela palavra. Ou seja, vai viver o deserto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, até que vai chegar o dia que você vai falar assim, viu, eu preciso fazer a conta, porque não é possível eu, pela 10ª vez, passar pelo mesmo deserto sem aprender a lição. Quando eu passo pela 2ª vez, eu já falo assim, o que eu não aprendi da primeira, que eu preciso aprender? Para que passar a 3ª? Vamos aprender na 2ª. Já que não aprendeu na primeira, vamos aprender na 2ª. Gente, todo cristão passa pelo período da prova. Todo cristão passa pelo período do deserto. A diferença é, quantos dias você está afim de ficar nele? Quantos dias você está afim de ficar nele?
Você pode perguntar para a pessoa, viu? Quantos dias você está a fim de ficar nele? Falei assim, o Senhor vem fazer as contas. E aí? Que resposta nós vamos dar? Vamos abrir de novo as nossas Bíblias. Provérbios 3. Nós vamos um pouquinho mais para frente lá no versículo. Provérbios 3, 23. Desculpa aí, tá? 3:23. Amém? Quando nós olhamos, antes da gente ler, quando nós lermos este texto, nós devemos nos comparar nele. Amém? Então nós vamos lê-lo, e você vai lendo aí, e você vai pensando na sua vida. Amém? Amém? Todos vivos? Aleluia. Então, andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem presos. Lembra que eu disse para escrever o Provérbios capítulo 3? Então, ou seja, qual é a primeira lição que a gente aprende aí? Andar confiante. Quem que consegue andar confiante? Quem sabe para onde vai. Porque quem não sabe para onde vai, vira e fala assim, não sei o que eu faço. E agora? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que eu faço com o meu casamento, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, eu não sei mais o que eu faço com o meu patrão. Então, aquele que tem a palavra de Deus enxertada nele, que já escreveu nas tábuas do seu coração, que não se estribe no seu próprio entendimento, que não é sábio aos seus próprios olhos, ele não se perde, ele sabe para onde vai. Por quê? Porque ele já recebeu a instrução e ele continua seguindo. Eu preciso saber lidar com as situações que estão diante de mim. Por quê? Senão eu sempre vou estar bebendo o leite. Aí quando vai surgir a situação, eu vou berrar, eu vou espernear, eu vou emburrar, eu vou chutar o balde, porque eu não sei o que fazer. Você já viveu situações de desespero? Eu não sei mais, o que eu faço? Ou situações em, a pessoa não, o apóstolo passou por mim hoje e nem sequer me cumprimentou. Ai, acho que eu não vou mais naquela igreja. Você não é confiante, você não anda em confiança no Senhor. A sua confiança está no homem, a sua confiança não está em Deus. E o Provérbios 3, 23 não pode ser uma verdade na sua vida ainda. Por quê? Porque a nossa confiança em todo tempo tem que estar no Senhor. Eu não posso agir mais pelo meu evangelho, o evangelho da Márcia, tá? Eu não posso mais agir por conta da situação ou da reação de uma pessoa. As minhas reações têm que ser a palavra de Deus. As minhas reações não podem ser mais mediante a atitude da outra pessoa. Existem muitas pessoas que por conta de inferioridade, por conta de rejeição, que elas sofreram lá atrás na sua infância, elas até liberaram o perdão, mas elas ainda não pararam, elas não se julgaram, elas ainda não fizeram as contas consigo mesma, e quando elas passam por uma situação semelhante, a reação é a mesma antes de ser tratada. Todos nós agradamos a todos o tempo todo? Não. Então por que chutar o balde, chorar rios de lágrima, se uma pessoa simplesmente falou que não gosta de você? Problema dela. Existem outras 1000 que gostam. E é com isso. Amém? Que Deus abra os olhos dela e veja que oportunidade linda ela está perdendo de fazer amizade comigo. Para que chorar? Para que ficar magoado? Para que falar eu não vou mais? Ah, não vou mais lá porque tem a pessoa lá que ela é metida. Gente, oportunidade para pregar para ela. O problema é que a gente se fecha tanto na nossa sabedoria que a gente perde as oportunidades de manifestar o reino. Só consegue manifestar o reino quem atingiu a maturidade. Quem já conseguiu sondar a sua vida, as áreas da sua vida, onde existe onde você é desestabilizado,
você consegue identificar, mas para isso tem que fazer check-up. Senão, essa hora que você vai ver, já foi de novo, é verdade, eu já emburrei de novo, eu já falei que eu ia chutar o balde de novo, já chutei o balde de novo, depois não adianta. Tem que pensar antes, porque quando a gente pensa antes, a gente fala assim: Espírito Santo, me ajuda a denominar, me ajuda a lembrar que eu não posso reagir da mesma maneira com que eu fui criado. Eu preciso reagir segundo a mente renovada que o Senhor me deu, porque é automático. As nossas ações a gente pensa, mas as nossas reações, elas são automáticas. As nossas ações a gente pensa: não, eu não vou fazer mal para o irmão aqui, ó, de jeito nenhum. Ele é meu irmão, vem cá, irmão. Ai, Jesus. Mas aí o irmão vira e fala assim, porque ele tem uma outra tecladista preferida. Eu falo assim: então amanhã você vai lavar o banheiro, quero nem saber. Foi isso que aconteceu ontem, tá? Aleluia. Então a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo que, pera lá, eu não tenho que reagir da minha velha maneira, na minha natureza adâmica que eu fui gerada. Eu tenho que reagir mediante o meu nascimento em Cristo. E isso é uma escolha minha, é uma maturidade minha. Se você precisar de 5 minutos, de meia hora para refletir, reflita antes de reagir. Mas não reaja sem pensar. Mas passou meia hora, pelo amor de Deus, muda o seu pensamento, coloca assim: Senhor, o que é que a tua palavra diz? Espírito Santo, me lembra o que é que a tua palavra diz. Espírito Santo, me ajuda, qual é a reação que eu tenho que ter? O que é que o Senhor espera de mim nessa situação? E o Espírito Santo vai ajudar. O problema é que a gente sabe que o Espírito Santo é auxílio, que o Espírito Santo é ajudador, que o Espírito Santo é consolador, mas a gente não usa ele para nada disso. Mas a gente usa ele como lá. Me escuta aí, Espírito Santo, sabe o Vitor? Ele falou lá na minha frente que o tecladista preferido dele era outro, não era eu. E agora? Eu faço do Espírito Santo não o meu consolador, não aquele que eu não estou apta para ser exortada pelo Espírito Santo, mas eu me coloco como vítima da situação. Eu estou sendo madura? Não. Põe a chupetinha, Espírito Santo, põe aqui. Oh Deus. Fala assim: anda com confiança, irmão. Aleluia. Qual que é o outro? O teu pé não tropeçará. Não tropeça com o pé, indo a lugares que não agradam a Deus, nem com o ouvido, nem com os olhos, nem com boca maldizente, murmuradora, que pragueja, que amaldiçoa, porque já aprendeu que a boca, que a língua, tem o poder da bênção e da maldição. Então, essa palavra: então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Não é tudo. É pé, é mão, é olho, é boca, é ouvido. Fala assim: não, eu vou emprestar o meu ouvido para fofoca? Eu não, longe de mim. Fica aí. Quer arrumar outro que te ouça, o problema é seu. Eu não vou ouvir. Eu não vou permitir que os meus pés tropecem em nada, porque eu tenho um objetivo na minha vida. Eu não vou parar para escutar, para ficar criticando, para ficar falando mal do meu cônjuge, porque eu sei que eu sou e ele somos uma só pessoa. O Senhor nos fez uma única pessoa. Se eu falar mal dele, está falando mal de mim. Por que eu vou maldizer o meu filho? Por que eu vou amaldiçoar o meu filho? Se a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Como é que eu posso usar a minha boca e falar para ele: seu desgraçado, não vai ser nunca ninguém na vida? Aí depois eu vou cobrar ele do quê? Se eu passei a vida inteira amaldiçoando a vida dele. Se você ainda não sabe, os pais são autoridade na vida dos filhos. Sério? Fala assim: não tropeçará meu pé, nem minha boca, nem meu ouvido, nem meus olhos, nem minhas mãos. Glória a Deus. Qual que é o outro? Quando deita, não teme, mas dorme sem pesadelos. Todo mundo dorme aqui, que é uma beleza. Ô, profetisa, claro, a gente toma uma cartela de Rivotril toda noite, só acorda no outro dia. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que aquele que dorme, que deita, ele descansa, ele não fica maquinando. Ai, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar a conta? Como é que vai acontecer aquilo? E agora? Não. Por quê? Porque ele aprendeu que se buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tem motivo para preocupação?
só tem motivo para evangelizar, preocupação para evangelizar, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para levar as boas novas, para libertar os cativos. Essa é a nossa única preocupação. Você se preocupa com isso? A hora que você deita, você se preocupa com isso. Fala assim: Senhor, eu vou deitar agora. Me fala aí, me dá uma estratégia de como é que eu vou evangelizar amanhã. A gente pensa isso toda noite, né? Oh, aleluia. Qual que é o outro? Pavor repentino. Ninguém se descabela por causa da crise, porque aprendeu que o melhor lugar para estar é na presença de Deus, o adorando. Porque enquanto a gente está na presença do Senhor, adorando Ele, o Senhor dá ordem aos seus anjos para cuidar das nossas coisas, para nos livrar. Então, em vez de usar a boca e ficar lá e agora, deixa eu ligar no banco, deixa eu ver se eu consigo um empréstimo, deixa eu ver aqui se o fulano tem alguma coisa para fazer. E agora a pessoa, está tudo quanto é fábrica fechando, está tudo quanto é fábrica falindo. Espera lá, quem é o nosso Deus? Dono do ouro e da prata. E se Ele declara na palavra dEle que se eu buscar o seu reino e a sua justiça, para isso eu tenho que ser santo, tenho que ser reta, tenho que ser justa, tá? Se eu executar isso, o Senhor vai cuidar de tudo aquilo que é meu e eu não preciso me preocupar. O que é melhor? Quando a gente se preocupa com as coisas dos outros ou com as nossas? Com as coisas dos outros a gente sempre tem solução, não tem? Com as nossas que é difícil. Então cuidar das coisas de Deus está fácil. Não é fácil lidar com Deus? Existe coisa melhor do que lidar com Deus. Quem quer vir para a faxina? Eu! Aleluia! Vou lá cuidar das coisas do Deus, porque enquanto eu estou lá fazendo faxina, papai está dando conta das minhas coisas. Eu não tenho que me preocupar. Você sabia dessa verdade? Pergunta para a pessoa que está falando assim: você já sabia disso? Você sabia dessa verdade? Que enquanto você vem aqui fazer faxina, papai está cuidando das tuas coisas? E o outro? Porque o Senhor é a esperança, porque a intimidade faz com que as águas tranquilas fluam das nossas vidas. E quando guardamos a palavra do nosso coração e as praticamos, nossos pés não são presos. Não se embaraçam com as coisas dessa vida, com as terrenas, com as fofocas, com as preocupações, com as ansiedades. Daniel, apesar de ele ter sido proibido de buscar a Deus, ele buscava ao Senhor 3 vezes por dia. Quantos de nós temos conseguido fazer do Senhor a nossa esperança, prosseguindo firme o nosso objetivo, o nosso alvo, que é servir ao Senhor com alegria, e os nossos pés não se embaraçam com as coisas dessa vida? Quando nós lemos Provérbios 3, ata a palavra do Senhor nas tábuas do seu coração, é justamente para quê? Para que os nossos pés não permaneçam presos. Mas quando nós nos enredamos nos nossos próprios princípios, nas nossas escolhas, no nosso pensamento, nós acabamos nos aprisionando. Nos aprisionamos com as fofocas que muitas vezes saem da nossa boca, não é da boca do outro, não, é da nossa. Nós nos enredamos com a pornografia, que os nossos olhos se contaminaram. Nós nos enredamos em dívidas, porque negligenciamos o princípio da palavra, que é ser dizimista, ser fiel ao Senhor com as nossas fazendas, com os nossos bens. Nós sofremos, nós padecemos nos nossos lares, nos nossos casamentos, porque vivemos uma disputa, uma rivalidade, e deixamos de dar ao outro em honra. Todas as vezes em que nós fugimos do princípio da palavra, que nós negligenciamos o princípio da palavra, que é verdade, que é vida, para a nossa vida nós pagamos um preço caro. Existem muitas vezes os preços, mas ainda a gente consegue correr atrás do prejuízo. Mas infelizmente, tanto eu quanto você conhece muitos cristãos desviados, que pagaram caro o preço da negligência do princípio da palavra. Existem muitos lares, muitos casamentos que já foram destruídos, que já foram desfeitos, porque negligenciaram o princípio da palavra nas suas vidas, no seu relacionamento. Existem muitas pessoas que quebraram financeiramente, porque negligenciaram o princípio da palavra. Existem muitas pessoas que estacionaram espiritualmente, que estão aprisionadas, encarceradas nos seus sentimentos de inferioridade, de rejeição, de mágoa e tudo mais, porque estão negligenciando o princípio da palavra. Não fez as contas.
Quando a palavra foi lançada do céu para a nossa vida, nós não acertamos as contas. E então é necessário o quê? Quando a gente não se julga, nós somos julgados pelo Senhor. E é necessário que nós sejamos julgados aqui, para que a gente não seja condenado com o mundo. Aí sim é o outro julgamento. Então o Senhor vem, Ele nos aperta, Ele nos espreme, porque Ele sabe que a gente pode deixar de querer tomar uma madeira e chupar a chupeta e amadurecer e comer o alimento sólido para que a gente também possa alimentar e saciar a fome de outras pessoas. E nós simplesmente paramos. Você pode perguntar aí, você está pronto para fazer as contas hoje? Você está pronto para acertar as contas? Jesus pode sentar aí do seu lado e falar assim, viu, vamos acertar as contas lá? Como é que está o seu relacionamento com o seu marido? Jesus, eu falei mal dele hoje. Ai, meu pai, e agora? Ficou estreito o negócio. O Senhor pode acertar as contas com a sua vida espiritual? O Senhor pode acertar as contas com os talentos que Ele te deu? Pode? É melhor a gente orar, né, profetisa? É melhor a gente esperar, assim a gente tem até o final do ano, tem mais aí uns 26, 27 dias, profetiza, misericórdia, eu vou correr atrás disso agora. E vou acertar as minhas contas, porque eu quero entrar no ano de 2016 maduro, porque eu quero estabelecer o reino de Deus, manifestar o reino, para poder conquistar a terra. Isso tudo é para isso, que você entenda que ou você amadurece, porque as palavras que o Senhor, todas elas, deste ano foi, amadurece, 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 porque o Senhor quer fazer de você uma flecha na mão dele, e não ainda ter que pegar aqui. Vem cá você, irmãzinha, vem cá, lindinha. Oh, meu Deus. Vamos lá cuidar da irmã. Quantos anos de crente, irmã? 20. 20 também. Vamos lá sentar com a irmã. Irmã, não precisa ficar magoada por causa da outra. Poxa, irmã, deixa ela. Olha, ora por ela. Mas ela não me cumprimentou. Mas ela fez um bolo melhor do que o meu. E agora? Problema dela, faz você, vai se aperfeiçoar. Não correu atrás do seu ministério, vai ficar emburrado porque o outro faz melhor que o seu agora. Oh, Jesus, toma conta. Entenda que o Senhor não quer mais, Ele não espera mais os seus filhos grandes, 20 anos, fala 20 anos de evangelho, glória a Deus, pode sentar. Que ainda a gente perca tempo para ficar dando chupetinha. Existe muita gente lá fora que ainda precisa ser lançada a semente na vida deles. E nós estamos querendo, Senhor, só semeia na minha terra, só semeia na minha terra, só semeia na minha terra. Chega de semear na sua terra. Já está na hora de você ter juntado um celeiro inteiro com a semente que Deus já deu na sua vida. Quantas pessoas, tem noção? Cada palavra que você ouviu, cada palavra de Deus que você ouviu, acredite, vamos colocar, meu Deus, misericórdia, mas me perdoa, Senhor, que seja uma semente só. Essa palavra de hoje foram várias, mas vamos colocar como se fosse uma só, uma miserável semente. Calcula quantas sementes você já ouviu. Quantas sementes você já recebeu? Segundo o apóstolo, 10 cultos por mês. Certo? Num ano, 120. Fora o seminário, fora as outras conversas, fora as outras ministrações que você precisou ter, né? Quantas sementes? Se uma semente gera quanto? Uma árvore de laranja gera quantas laranjas? Não sei. Faz as contas aí. Quantas sementes você já tinha que ter no seu celeiro para dar para os outros? E aí o celeiro está aí, cheio e gordo. Mas ainda é uma criança que está cuidando do celeiro. Oh, meu Deus. Vamos acertar as contas. Vamos orar e falar assim, Senhor, não quero mais imaturidade na minha vida. Senhor, eu vou fazer um check-up sim. Sexta, sábado, domingo, porque domingo eu já quero chegar aqui, ó. Senhor, pode vir agora fazer a conta, porque agora eu estou certa. Já acertei tudo, resolvi tudo. Aquilo que não está certo já está encaminhado, já podemos fazer as contas. Não tem mais talento enterrado agora. Não tem mais síndrome do só acontece comigo. Tudo é comigo.
Eu vou te dizer uma coisa, essa palavra não é para o vizinho que ficou em casa, é para você, papai te escolheu para ela. Quem está em casa assiste depois, tá? Se vocês passar para eles, aí foram eles, tá? Não tem nada a ver com isso. Não, é o Espírito de Deus. Que eu falei assim, viu? Cresce. Para a gente poder conquistar coisas maiores, a gente precisa crescer. Meu filho é doidinho para dirigir. Ele nem tenta. Ele só senta no lugar e já fala assim, cai fora. Enquanto a gente não amadurecer, o Senhor não pode conceder coisas maiores. E aí você faz o seu check-up, coloque na sua balança o que é mais importante para você. Chegar a atingir o plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável para a sua vida, ou se contentar com o seu próprio entendimento, com a sua própria sabedoria, ficar lá. Bota mais uma chupetinha na minha boca, passa um melzinho nela agora, porque eu estou chorando. Só eu posso escolher o caminho que eu quero seguir. Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? O que eu preciso fazer? Como eu quero estar no final do ano de 2016? Quantas pessoas eu evangelizei? Quantos lugares eu manifestei o reino de Deus, a começar na minha casa? E aí? Vamos orar? Está disposto a orar? Quem está assustado, diga amém. Não, é só aleluia. Aleluia. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, Senhor, porque o que me chamou a atenção não foi o início do versículo, foi o final do versículo. Aí o Espírito Santo falou assim, olha lá no início. Eu falei assim, acertar as contas, tá, acertar as contas. Meu Deus, mas o homem não tinha morrido. O Senhor vem acertar as contas comigo enquanto eu estou viva ainda. Aleluia. Aleluia. Não vão ficar devendo aluguel não, né? Para ser despejado. Ninguém merece. Vamos colocar de pé? Você pode fechar os seus olhos, falar com o Senhor do jeito que você quiser. Eu digo para fechar os olhos porque quando a gente fecha os olhos, a gente se desconecta do mundo carnal, do mundo físico, e a gente se conecta com Deus. Espírito Santo, é o Senhor que sonda os nossos corações e mostra no Senhor as áreas que nós ainda temos tropeçado, as áreas que nós ainda não amadurecemos, as áreas que ainda, Senhor, nós não confiamos. Senhor, traga à nossa memória aquilo que a gente ainda se aprisiona, que a gente se apega, que é uma verdade nossa, mas não é uma verdade, Pai, da Tua palavra. Mostra, Senhor, as vezes em que nós nos enredamos na nossa própria sabedoria, nós nos isolamos, Senhor, porque acreditamos que aquilo que nós achamos é o correto, mas quando colocamos ela diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos tão errados. Senhor, nós queremos nos julgar nesta noite, para que nós não sejamos julgados pelo Senhor. Mas Espírito Santo, nós temos aqui já tantos anos, muitos anos de convertido, Senhor, e talvez nós nunca fizemos um check-up da nossa vida, muito menos desse ano. Mas te peço, Senhor, traga à memória a vida de cada um, as áreas que precisam ser, Senhor, ajustadas, acertadas, mediante o princípio da Tua palavra, para que nós possamos avançar, Senhor, como varão perfeito, para que venhamos, Senhor, alcançar a estatura de Cristo, para quem o Senhor realmente possa contar. Pai, nós não queremos ser como crianças mimadas, como nuvens sem água, Senhor, que são levadas de um lugar para outro, porque não sabe para onde vai. Não, Pai, nós queremos ser flechas nas Tuas mãos, que alcançam o alvo, que alcançam o objetivo, Senhor, que não se deixam levar por sentimentos, por situações, por ocasiões, ó Senhor, mas que tenha confiança plena no Senhor. Te peço, Senhor, leva a nossa mente cativa ao Teu senhorio e renova a nossa mente, Senhor, para que somente aquilo que é do Senhor, que são pensamentos do Senhor para a nossa vida, eles se cumpram em nós. Pai, mostra as áreas da nossa vida que estão em desacordo com o Senhor. Mostra as áreas, Senhor, que elas precisam ser ajustadas. E nós te pedimos, Espírito Santo, encarecidamente, clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, porque nós sabemos que o Senhor já nos revelou a Sua vontade para a nossa vida em cada uma destas áreas, e nós nos fizemos, Pai, negligentes com ela. E hoje o Senhor vem e nos diz: o Senhor acerta as contas com os seus servos, e nós sabemos, Pai, que precisamos nos julgarmos, nós precisamos acertar as nossas contas, para que não sejamos julgados, Senhor, por Ti, mesmo sabendo que o julgamento do Senhor, ele é correto, porque é justamente para que a gente não venha a ser condenado com o mundo.
mas queremos, Pai, adquirir a sabedoria do Senhor e atar a Tua palavra no nosso coração, para que os nossos pés não se arredem mais, para que os nossos pés não tropecem mais, e a gente venha avançar, ser aquilo que o Senhor projetou, Senhor, para a nossa vida, aquilo que o Senhor declarou acerca do nosso respeito no céu, Senhor, quando a nossa mãe ficou grávida de nós. Porque o Senhor declarou a sua palavra, Senhor, para a nossa vida: este meu filho, esta minha filha vai executar tal coisa. Pai, que o Teu propósito se cumpra em nós, que nós venhamos a entender, Senhor, em todos os nossos caminhos, que a Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e que nós precisamos, Senhor, nos deixar ser moldados pelo Senhor, para que possamos realmente amadurecer. Desertos na nossa vida não mais, Senhor. Queremos viver os mananciais de águas vivas do Senhor, viver realmente acampados à sombra das Tuas asas, viver, Senhor, nos pastos verdejantes, sendo cuidados e ministrados, ó Deus, pelo Senhor. Nos ensina, Pai, a irmos além, a ler no lugar, Pai, que limita as nossas visões. Pai, se estamos fechados no lugar do nosso sentimento, das nossas amarguras, das nossas angústias, das nossas opressões, das nossas, Senhor, ansiedades, que tem limitado o espaço, que tem limitado, que tem impedido que nós venhamos enxergar qual era o Teu propósito para a nossa vida. Nos faz, Senhor, elevar desta posição. Nos faz, Senhor, sair desse lugar terreno, desse lugar carnal, natural, Senhor, para discernirmos, ó Deus, não na carne, mas no Espírito, qual é a Tua vontade para a nossa vida, acerca de cada uma dessas coisas. Nos ensina, Senhor, a atarmos a sabedoria ao nosso pescoço, para que antes de reagirmos, nós venhamos consultar ao Senhor e analisarmos a nós mesmos, se ainda estamos reagindo na nossa natureza carnal, ou a nossa reação já está refletindo a glória do Senhor. Não a nós, Senhor, mas a Ti, todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, honrar a Ti, Senhor, e declarar o amor que temos pela Tua palavra, pois ela verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés, é luz, Senhor, para os nossos caminhos. Pai, a Tua palavra declara que o Senhor exorta a todo filho que ama. E eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos exorta. E se somos exortados pelo Senhor, é porque somos muito amados por Ti. Te bendizemos, Pai. A Ti todo louvor, toda honra. E nós aplaudimos ao Teu nome, Senhor. Cuida mesmo das nossas vidas. Cuida mesmo, Senhor, porque nós queremos cumprir a carreira que a nós está proposta. Aleluia.